Shalom, queridos. Glórias a Deus. Esse é o capítulo 8 do livro de Neemias. É nosso discipulado de excelência. Deus é maravilhoso. Seu Espírito veio para nos ensinar. E Ele já está nos ensinando como contar a história do Senhor Jesus. Jesus não caiu de paraquedas. De Gênesis a Malaquias, o nosso Deus nos mostrando o seu amor incondicional. Um amor incondicional é uma trajetória de 1189 capítulos para nós sabermos quem é Jesus. E nós não vamos abrir mão disso, porque Jesus é a palavra, nós vamos viver a palavra. Então, esse capítulo 8 tem como título Esdras lê o livro da lei diante do povo. Lembra de Esdras, né? Nós fizemos o livro de Esdras e vimos o papel dele de restaurar a vida espiritual do povo. Não adiantava restaurar o templo, não adiantava restaurar os muros e tudo da cidade, se não houvesse a restauração espiritual. É por isso que nós estamos aqui, desde o mês de maio, um discipulado da Palavra de Deus, semanalmente, de 7 em 7 dias, juntamente com o povo, e temos o dever de, em casa, 3 capítulos por dia, um no lugar secreto, logo no amanhecer, outro ao meio-dia, depois do almoço, outro ao dormir, antes de dormir. Eu creio que aqui nós estamos sendo alimentados, porque o Senhor Deus é o pão vivo que desceu dos céus através de Jesus. E a palavra é Jesus, é o nosso alimento. Graças a Deus que já está uma grande mudança. Esse alimento espiritual está mudando a nossa história. Santificação é a base do trono de Deus. Nós somos santificados pela palavra. O Senhor já deixou escrito para nós: santificai-vos na verdade. E a verdade é a palavra. Então, com santificação, todos nós podemos ver a Deus. Ele diz que sem santificação ninguém poderá vê-lo. Nós estamos com o privilégio de estarmos sendo santificados pela palavra. Então, esse capítulo 8, estou falando de Esdras, que lê o livro da lei, assim como nós estamos lendo a cada dia de nossas vidas. Vamos fazer o comentário e vocês não se esqueçam que devem ler a palavra com muita empolgação, fazer jogral, fazer peças teatrais, fazer cânticos com a palavra e não no culto da imersão apresentarem mensalmente. Primeiro sábado de cada mês, todo discipulador e todo discípulo do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém deve estar fazendo o estágio. Nesse culto é o estágio. Vocês apresentam o que aprenderam durante o mês com seus discipuladores. Então, vamos ver que realmente Deus está fazendo maravilhas. O significado de Neemias 8 é um relato, a leitura da lei pelo sacerdote Esdras diante do povo. Este capítulo interessante dá o registro de um reavivamento gracioso através da leitura da lei. Se a gente quer avivamento, e queremos, né? Sem avivamento ninguém vai longe. Temos que estar sendo cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus, porque Ele é a palavra. E aí tem avivamento. A palavra é como fogo, de Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Então o avivamento já chegou no nosso ministério.
Vamos prosseguir, como diz o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos prosseguir nesse avivamento, conhecendo cada vez mais o nosso Deus, assim como nós estamos vendo aqui, nesse capítulo 8, que a leitura do livro da lei traz avivamento para esse povo. Nós vemos que a leitura da lei diante do portão das águas. Você sabe que a muralha foi restaurada e tinha vários portões, né? E nós vamos ver que a leitura da lei foi diante do portão das águas. Assim, todas as pessoas se reuniram como um só homem na rua que estava diante do portão das águas, um lugar que sugere o poder purificador e refrescante da palavra. Não foi sem motivo, porque esse lugar já sugeria isso, purificação e o refrescante da palavra. Foi essa razão que foram ler no portão das águas. Tudo que Deus faz tem motivo, tem razão de ser. Então eles estavam sendo avivados, lendo a palavra em frente ao portão das águas. E como um povo unido, eles tinham apenas um desejo: ouvir a lei de Deus, a lei que foi dada a Moisés, que o Senhor ordenara a Israel. Então pediram ao sacerdote Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Ele trouxe perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e aqueles que entendiam de homens e mulheres, e aqueles entendiam de ouvido. Seguiu-se, então, sob grande atenção a leitura desde a manhã até o meio-dia. É o que nós vamos fazer na imersão, todo mês, né? Todo primeiro sábado de cada mês. Eles fizeram da manhã até meio-dia e nós fazemos do meio-dia até ao anoitecer, às 18 horas. Porque é um tempo de maravilhas, quando a gente abre a Bíblia para estudar. É um momento maravilhoso. É a gente ouvir a voz do nosso Deus. Assim como eles fizeram, Deus já está fazendo com o nosso ministério. Uma vez por mês, a metade de um dia, das 12 até às 18 horas. Esdras estava em cima de um púlpito de madeira, que era uma plataforma elevada que havia sido feita para esse propósito. Ao seu lado, à direita, estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias, e à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Tudo Deus coloca para ser entendido, visto, lido, não deixa escapar nada, não é? Deus deixa tudo certinho. Por isso que nós estamos tentando fazer nosso discipulado desse jeito. E Deus gosta de tudo certinho. Até a leitura tinha as pessoas certas para estar ao lado de Esdras. E nós vemos os nomes deles aqui. Então Esdras desenrolou o pergaminho, visto por todo o povo. Grande reverência foi manifestada à palavra por todas as pessoas que se levantaram. Então Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Amém, amém. Foi a resposta do povo, com o levantar de suas mãos. Então inclinaram a cabeça e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Esdras e o povo acreditavam que Eliam era a palavra de Deus. Daí estava a reverência, este louvor e a atitude de submissão. Quão pouca reverência pela palavra
de Deus nossa geração manifesta. Muito pouca referência, não é isso? Nós temos. O fato não é tanto por não ficar em pé, porque a posição não diz nada. Sabemos que Deus quer saber o coração quebrantado, a fé de que está sendo lida a palavra de Deus. Claro que a manifestação externa também tem valor, mas se é por acaso, se vai ler a Bíblia e alguém ficar sentado, em vez de nós olharmos e criticarmos, vamos pensar, Deus sabe por que a pessoa está sentada. E vamos ficar tranquilos na nossa posição, logo que nós podemos ficar de pé. Ficamos. E quem ficar sentado não seja censurada, porque Deus vê o coração de todos. Coração quebrantado que interessa. Quantos estão em pé simplesmente porque não querem ficar envergonhados, porque todos levantaram. Mas não está crendo que ali é Deus falando, porque se tivesse, não só ficava em pé, mas também obedecia. Quantos vê a leitura da palavra e entra pelo ouvido e sai pelo outro? Ele não acredita que é a palavra de Deus. Já pensou se alguém que acreditasse que era a palavra de Deus? Mateus 5, versículo 28, nós estávamos com os lares totalmente abençoados. Mas não acreditam. Pensam que está lendo um livro qualquer. Mateus 5, 28 diz que se pensar, já fez. Então, um homem olhar para uma mulher e pensar, ele já tem que pedir perdão a Deus, se humilhar, se arrepender. Mas eles não querem. Lê e acha que é uma leitura qualquer. E aí a gente vê o quê? Lares sendo desfeitos, adultério, prostituição, porque já casam se conhecendo, como se não fosse nada, não se arrepende. Tem um namoro antes do casamento, que a Bíblia não mandou namorar antes do casamento. A pessoa namora depois que casa. E aí é porque essas coisas acontecem porque lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. E aqui nós estamos vendo que o povo estava arrependido dos seus pecados, estavam reverente à leitura da palavra, estavam no verdadeiro avivamento. E nesse ponto que nós estamos chegando. Muitos já não estão lendo a Bíblia como um livro qualquer. Já estão entendendo que a palavra de Deus estão sendo transformados. Já não temos mais maridos que estejam sem amar suas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Já temos os maridos sabendo disso, procurando praticar. Já temos mulheres que estão se submetendo a seus maridos. Então, está tudo melhorando, graças a Deus. Estamos no verdadeiro avivamento, que é arrependimento dos nossos pecados. Marido se arrependendo por não viver o amor com a sua esposa. Mulheres se arrependendo por não se submeter aos seus maridos. Filhos se arrependendo por não honrar os seus pais. Pais se arrependendo por provocar a ira dos filhos. Então a mudança está acontecendo. Não está tendo pessoas somente que ficam de pé para ouvir. As pessoas que têm coração quebrantados para obedecer. Deus está mudando a história do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, assim como estava mudando a história aqui de Israel, através dessa reforma que estava sendo feita. E eles estão na dimensão agora de arrependimento. Vocês viram a trajetória como foi? Eles pecando o tempo todo, a partir do momento em que ficaram os 70 anos no cativeiro, depois de serem castigados, eles estão mudando a história, não é? Estão ficando quebrantados, estão ficando reconhecendo que a lei de Deus refrigera a alma, que nós não podemos viver sem as leis de Deus e dizer que estamos bem. Então, glórias a Deus por mais um capítulo, no capítulo 8. Louvado seja Deus. Eu fiz um comentário aqui em relação a nós, como sempre, eu faço analogia, comparo a nossa vida hoje, na segunda aliança, com a vida do povo na primeira aliança. Toda leitura é feita para vermos o nosso aprendizado dentro do que Deus ensina aqui na palavra. Esdras e o povo acreditavam que estavam lendo a palavra de Deus, que seja assim a cada dia em nossas vidas. Com pouca reverência nós temos, né? Mas vamos aprendendo aqui.
Deus tem nos ensinado, está nos ensinando. Então, nós vemos quando o povo ouviu as palavras da lei, chorou. Eles foram atingidos pela consciência por causa dos seus pecados individuais e nacionais. Eles, eles se julgavam, vendo que estavam maus diante do Senhor. Ao ver a leitura da palavra, eles foram se arrependendo e se santificando. Deus diz que a verdade nos santifica e a verdade é a palavra. A palavra havia sido crida, sua tristeza piedosa havia sido impressa por lágrimas, e assim eles estavam prontos para as palavras de conforto e alegria que o Senhor deu por meio de Neemias, Esdra e os levitas. A palavra foi dada por Neemias, Esdras e os levitas. Este é o dia, neste dia é santo ao Senhor, teu Deus. Não chores, nem chores. Não chores, nem chores. É o que estava acontecendo ali naquele lugar. E todos deviam estar se alegrando pelo Senhor, trazê-lo de volta aos seus braços. Pela sua misericórdia, Deus perdoou, providenciou todas as maneiras para eles restaurarem Jerusalém, o templo, os muros. Então aqui nós vemos que Deus já se faz presente no meio deles. Aquelas lágrimas eram realmente de arrependimento e ver Deus se manifestando com eles, mesmo depois de tudo que eles fizeram. Toda a maldade que nós vimos nos livros dos reis, no livro de Segunda Crônicas, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, Primeiro Reis, Segundo Reis, nós vimos quantas misérias aconteceram com esse povo diante de um Deus tão bom e misericordioso. Cada rei que entrava fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Tiveram que ir para o cativeiro e agora estão de volta. A misericórdia de Deus alcançou. Eles estão diante da palavra, chorando, estão gratos a Deus, chorando por gratidão e alegria de ver o que Deus estava fazendo com eles. Além disso, a festa dos tabernáculos era celebrada por eles. Então eles vieram lendo a lei, a ordem de Moisés, que os filhos de Israel deveriam habitar em barracas na festa do 7º mês. Aí eles vão lembrando as festas. Lembra que nós vimos no livro do Pentateuco, foi lido por nós, desde o início do nosso discipulado. Nosso discipulado começou em maio de 2023. E nós vimos tudo isso que eles estão vendo aqui. Eles estão lendo o livro como nós lemos e estamos lendo ainda. Então eles viram todas essas coisas que Deus mandava, que estavam tudo esquecido, das festas. Tudo isso Deus promoveu para o seu povo e eles menosprezaram todos os ensinos para viver a carnalidade deles, a perversidade deles, um contra o outro, matando o outro. Todas essas coisas que nós vimos. E nós vimos também o Pentateuco, que são os 5 livros que nós não podemos esquecer, que é a base de toda a Bíblia. Era para o povo de Deus nessa primeira aliança e é para nós também hoje na segunda aliança. Porque se você não lê, não entender o Pentateuco, não entende a Bíblia. O Pentateuco você já sabe que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí está a base de tudo. E é isso que está acontecendo aqui. Eles lendo o livro da lei, revivendo tudo que Deus ensinou. E assim nós temos 3 fatos concernentes à palavra neste capítulo. Nesse capítulo 8 temos 3 fatos concernentes à palavra. Lendo a palavra, crendo na palavra e obedecendo a palavra. Por isso houve grande alegria em celebrar a festa dos tabernáculos. As palavras, pois, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os filhos de Israel não faziam isso. Imagine uma coisa dessa. Desprezar por total a palavra de Deus. Toda vez que se despreza a palavra de Deus, cai em decadência.
Você não pode ver um lar onde não abre a Bíblia para estudar diariamente, fazer o que Deus ensinou, ensinar os filhos, como está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9, ter os filhos crescendo como herança do Senhor, culto doméstico todos os dias, o papai e a mamãe sentarem, escolher um horário do dia ou da noite para sentar com seus filhos, para estudarem a Bíblia diariamente. Isso aí muda a história. E eles estavam sem fazer isso há muito tempo, e agora estão retornando às mãos de Deus. É o mesmo que está acontecendo no nosso ministério, não é? Quanta gente que não estava nem sabendo mais onde estava a Bíblia. Nós estamos num novo tempo, ensinando aos nossos filhos, numa casa, hoje, no ministério apostólico, numa família, todos estão falando a mesma linguagem, é o que está acontecendo hoje. Enquanto esse discipulado está acontecendo aqui, talvez com um discipulador cristão com pessoas adultas, né? Pais, mães. Enquanto isso, tem outro discipulado em qualquer lugar dessa cidade, faz parte do nosso ministério, fazendo discipulado com os jovens, com os adolescentes, adultos, anciãos, todos têm a mesma palavra. Então, nesta semana, todos estarão falando desse avivamento que aconteceu com o povo de Deus, que Deus recuperou, trouxe do cativeiro, restaurou o templo, restaurou as casas, restaurou os muros, e o povo agora estão vendo a leitura da palavra, e estão avivados pela palavra, estão arrependidos por tudo que fizeram. Todos nessa semana, a não ser algum que estiver chegando agora no ministério, que não souber ainda do que está acontecendo, mas todos que sabem e que estão querendo obedecer, estão estudando essa mesma palavra em cada lugar onde tiver um discípulo do ministério apostólico. Nessa semana aqui, todos estão sabendo desse assunto. Então, há uma unidade, todos. Então, é uma só linguagem. Onde você encontrar um irmão desse ministério, está sabendo desse assunto que estamos estudando agora. Porque estudando hoje e amanhã, todos que se encontrarem estão sabendo o que Deus faz para restaurar o seu povo e o que Deus está fazendo para restaurar o nosso Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, da mesma maneira como fez com Israel, está fazendo conosco. Nós voltamos a estudar a palavra. E com certeza a santificação já veio, porque a santificação vem pela palavra, porque a palavra é a verdade. Quando Deus diz santificai-vos com a verdade, porque a verdade é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.